É um privilégio para a gente estar junto de grandes experts em qual a gente sofre muita influência e aprende muito com a escola europeia, como a própria Ludmila falou. E dentro do próprio cenário europeu tem 3 países que se destacam em termos de quantidade de publicação, né? A Áustria, a Alemanha e a Suíça. E, na verdade, a gente tem um de cada expert aqui, de cada país, para poder compartilhar com a gente a experiência. É algo realmente, um privilégio muito grande. Então, eu vou passar, do ponto de vista prático, o que o Dr. Spahn acabou de apresentar no cenário da cirurgia cardíaca, alguns exemplos que a gente teve lá no Instituto Nacional de Cardiologia, no qual a gente já dispõe de tromboelastometria desde 2007 e, por outro lado, também dispomos de todo o arsenal terapêutico em termos de concentrado de fatores de coagulação, mais ou menos desde a mesma época. Então, acho que o Brasil ele é um país que, por um lado, muito aberto em relação a novas tecnologias, e a gente tem todo esse arsenal liberado pela Anvisa. Então, muitas vezes, a gente precisa também sair da nossa zona de conforto e tentar procurar e estimular os nossos gestores a terem disponível, oferecerem para a gente, para o nosso arsenal terapêutico, principalmente do doente em sangramento maciço, que se disponha de todo esse arsenal que já é liberado no país. Meus conflitos de interesse. Então, eu tenho 2 perguntas antes de mostrar os casos, que já foi muito comentado aqui, só para a gente, então, consolidar a informação. O primeiro deles pode passar. Quais são os fatores que representam um maior risco de morbimortalidade em cirurgia cardíaca? Eu pedi para ele botar um rock para animar um pouquinho, mas ele falou que não está funcionando aqui a música, então tem que ser sem música. Então, perfeito, 100% da resposta certa, né? A gente já foi muito discutido. A anemia, o sangramento excessivo e a transfusão, eles são fatores de riscos independentes de aumento de mortalidade. Então, já diante desse cenário, não adianta só a gente ter uma estratégia hemostática no perioperatório. A gente tem que avaliar esse doente e implementar todo o processo de patient blood management desde o pré-operatório, otimizando principalmente a anemia, que a anemia em nosso meio a gente tem uma incidência muito alta, principalmente em cirurgia cardíaca, de doente anêmico que chega ao centro cirúrgico para fazer um tipo de intervenção com alto risco de sangramento. Então, a segunda questão, pode passar. Bom, qual é o primeiro fator de coagulação a atingir níveis críticos durante o sangramento excessivo? Essa também pode ser 10 segundos. Tenho certeza que está todo mundo já... Perfeito, 100% da resposta. Acho que isso é importante da gente realmente ter essa informação. Isso já foi falado durante praticamente o dia inteiro. O fibrinogênio ele é fundamental. Foi o primeiro fator de coagulação a ser descrito. Ele é o maior, ele possui a maior concentração ao nível plasmático de todos os fatores de coagulação e ele é o primeiro a atingir níveis críticos em pacientes que apresentam sangramento excessivo. Além disso, a fisiopatologia do sangramento em cirurgia cardíaca ele é multifatorial, mas tem basicamente 3 componentes, fatores importantes que são maiores culpados na maioria das vezes. A hiperfibrinólise, a hemodiluição e a disfunção plaquetária. Hiperfibrinólise é muito difícil da gente ver, porque praticamente todos os guidelines já é um consenso, classe de evidência 1A, que todo doente vai ser submetido à cirurgia cardíaca com SEC, ele deva receber antifibrinolítico. Então, é muito raro a gente ver hiperfibrinólise do doente que recebe antifibrinolítico no perioperatório. E a hemodiluição tem um impacto direto na disfunção de fibrinogênio e plaqueta. Então, é importante sempre a gente repor o fibrinogênio como uma das primeiras estratégias terapêuticas, uma vez que existem vários trabalhos na literatura também mostrando que a disfunção plaquetária ela pode ser compensada por uma dose adequada de fibrinogênio. Então, vamos passar para os casos. Caso 1, vamos lá. Um paciente de 68 anos, masculino, 82 quilos, 1,74 m, superfície corpórea de 1,97, hipertenso, dislipidêmico, diagnóstico de estenose aórtica grave, 1 mês antes da intervenção, apresentando uma piora da capacidade funcional e dispneia progressiva nos últimos 3 meses antes da internação.
De exames complementares, esse paciente apresentava um exame de sangue pré-operatório sem anormalidades, estenose aórtica grave, gradiente médio de 58, uma área valvar aórtica de 0,5 e lesões coronarianas obstrutivas multiarteriais. A cirurgia proposta, então, foi uma troca da válvula aórtica e revascularização do miocárdio com 4 pontes, uma mamária e 3 pontes safinas. Esse paciente teve uma SEC de 180 minutos, um pinçamento aórtico de 162. E problema no pós-operatório, imediato, sangramento microvascular difuso de difícil controle após a protamina. Conduta, então, nesse momento, foi enviada uma amostra para o coagulograma completo e rodado uma tromboelastometria, que a gente, no Instituto Nacional de Cardiologia, apresenta uma máquina no próprio bloco cirúrgico. Então, a gente não precisa enviar a amostra, é só fazer o exame direto. Tem um técnico que fica diretamente no centro cirúrgico para rodar os exames e as gasometrias. O coagulograma vai para o laboratório central. Então, 10 minutos depois da protamina, a gente apresenta essa curva da tromboelastometria. A gente pode notar, basicamente, reforçando também o que a gente, para aqueles que não têm muita prática em visualizar a tromboelastometria, basicamente 3 etapas que a gente tem que visualizar: o processo de iniciação da coagulação, através do CT, a estruturação, a velocidade de estruturação do coágulo e a firmeza desse coágulo, e fibrinólise posteriormente. Então, esse paciente apresentava uma diminuição na firmeza do coágulo, né? um A10 de 32 milímetros, normal em torno de 48, e com um FibTen normal. A gente tem como parâmetro, acho que ficou faltando, nós bypassamos um slide, deixa eu só voltar aqui. Isso, rapidamente. A gente tem um algoritmo transfusional descrito no Instituto. Esse algoritmo, ele só é feito, a gente só roda uma tromboelastometria se o doente estiver com sangramento excessivo, ou seja, a gente não faz preemptivamente. O doente, a gente acha que o doente é um doente de mau risco, vamos rodar um trombo antes, não vai adicionar nenhum valor e vai deixar de ser um método custo-efetivo. A gente tem que sempre otimizar porque o gestor que está pagando aquela conta, que está pagando o exame, que não é um exame barato, que a gente faça aquela metodologia se tornar custo efetivo. Ou seja, utilizar o método naquele doente que efetivamente você vai tomar alguma decisão baseada naquele método. Então, o doente sangrando, a gente então roda normalmente um INTEM, um EXTEM e um FibTen. Tá? Só vai rodar o EPTEN se eu tiver um CT do INTEM alterado. Então, eu não rodo os 4 exames ao mesmo tempo do doente sangrando. E, baseado então em vários parâmetros, a gente então direciona a nossa terapêutica. Então, vamos voltar no primeiro. Então, baseado no nosso algoritmo, esse paciente apresentava um FibTen A10 em torno de 10, que é o nosso target, e com a diminuição, então, na estruturação do coágulo de uma maneira geral. Como já foi dito por vários palestrantes, basicamente o que compõe essa estruturação, a firmeza do coágulo, é o fibrinogênio e plaqueta, e também com a ação do fator 13 e de drogas anticoagulantes. Então, nesse caso, a gente optou, então, por transfundir 8 unidades de plaqueta randômica, 1 unidade por cada quilo de peso, e ver qual seria a resposta do paciente. Bom, terceira questão. De acordo com o último guideline da Sociedade Europeia de Anestesiologia, quando devemos repor o nosso fibrinogênio nos pacientes com sangramento excessivo? E foi muito grato a gente ver aqui que o nosso guideline também nacional, ele segue o mesmo parâmetro do guideline europeu com os mesmos níveis de fibrinogênio. Então, podemos votar? Isso. Então, aqui a gente ainda fica com uma certa distribuição de percentual de resposta. O guideline em si, a resposta correta é em torno de 150, maior do que 150, 200 miligramas por decilitro. Esse é o guideline que hoje, não só os guidelines, não só o guideline europeu, quanto o guideline austríaco
e o guideline de trauma, são níveis que, a gente já viu isso durante o dia, são níveis que são preconizados. E nos próprios trabalhos prospectivos randomizados, esse tem sido o target que a gente tem visto nos trabalhos. Então, isso também gera uma discussão muito grande, né? Se a gente deve ainda realmente começar a utilizar isso. Eu acho que o nosso guideline também já vai nos dar base, então, para utilizar esse nível, e é esse nível que a gente utiliza lá no Instituto Nacional de Cardiologia. Então, baseado nisso, podemos voltar para cá? Baseado nisso, então, o paciente continuou sangrando, apesar da reposição de plaquetas, ele continuou sangrando, e nesse momento, 42 minutos depois, ou seja, até um tempo relativamente curto, através de tanta insistência, a gente ter o resultado, a gente chegou ao resultado do laboratório central, um TP de 22 segundos, TTPA de 52, um INR de 1,7, plaquetas de 78 mil, que já tinha sido corrigido, e um fibrinogênio de 120 miligramas por decilitro. Então, baseado nisso, com o nível de fibrinogênio, eu não precisei nem rodar um outro Rotem. Então, a terapêutica, nesse momento, então, foi a reposição de concentrado de fibrinogênio. Qual é a conduta, mais ou menos, que a gente tem no Instituto em termos de reposição do fibrinogênio? Né? Qual é a fórmula que a gente utiliza? A gente não utiliza nenhuma fórmula matemática, então, mais ou menos, tem alguns trabalhos mostrando que 25 miligramas por quilo de concentrado de fibrinogênio eu aumento em torno de 4 milímetros da minha amplitude do A10, então é basicamente o parâmetro que a gente segue. Como eu tinha 120 miligramas de fibrinogênio, com 8 miligramas 10 miligramas de Fibtem, então eu queria aumentar um pouquinho para em torno de 12, foi o que a gente fez, 25 miligramas por quilo. Então esse aqui, após 2 gramas de concentrado de fibrinogênio, uma correção por completa do meu A10 no Intem e no Xtem, e o Fibtem foi para 14, saiu de 10 para 14, então aumentou em torno realmente de 4 milímetros, é o que era esperado. Segundo caso, um paciente de 26 anos, masculino, 60 quilos, 1,61 m, superfície corpórea de 1,63 metro quadrado, febre reumática aos 16 anos, tratado irregularmente, há 1 ano evoluindo com fadiga, dispneia progressiva e capacidade funcional diminuída. Exames complementares. Esse paciente tinha 12,8 gramas por decilitro de hemoglobina, hematócrito de 40, plaquetas de 278, INR 1,2, creatinina de 0,75, uma função hepática normal. Ao eco transtorácico, um aumento das cavidades esquerdas, fração de ejeção 38%, leve disfunção de VD, então ele tinha uma disfunção biventricular, insuficiência aórtica severa, insuficiência mitral moderada, insuficiência tricúspide leve a moderada, com hipertensão pulmonar, uma pressão sistólica de artéria pulmonar em torno de 45 milímetros. Cirurgia proposta para esse paciente foi uma troca de válvula mitral, uma troca de válvula aórtica e um reparo tricúspide. Esse paciente foi otimizado ainda no pré-operatório, ele chegou com aqueles níveis de 40 de hematócrito depois da terapia otimizada para a sua anemia. Então, ele foi uma cirurgia eletiva, ele recebeu 10 mil, até uma dose um pouco menor do que habitualmente a gente faz de protocolo, 10 mil unidades de EPO por semana, durante 3 semanas, suplementado com ferro, ácido fólico e vitamina B12. No intraoperatório, então, é feito o astronexame, a gente tem a rotina de fazer no Instituto 20 miligramas por quilo de peso em torno de 15 minutos e mantém uma infusão contínua de 5 miligramas quilo-hora até o final da cirurgia. Utilizado Cell Saver, tempo de SEC 230 minutos, clampeamento aórtico 175, esse doente saiu de SEC com suporte inotrópico, epinefrina e milrinona, e problemas após a protamina, sangramento microvascular difuso, de difícil controle, sem geração de trombo, com TCA dentro da normalidade. Bom, questão número 4. Vou passar para você. Vou só ler a questão para vocês. Bom, diante de um paciente com sangramento excessivo pós-protamina, qual é a sua conduta? Transfusão empírica de 2 unidades de plasma fresco congelado mais 2 aféreses de plaquetas, solicitação de testes viscoelásticos e tratamento de acordo com o algoritmo transfusional, conduta expectante ou tratamento com fator 7 ativado. Pode ir para a votação. Bom, 100%. Logicamente, se a gente
tiver à nossa disposição a tromboelastometria ou a tromboelastografia, ela deve ser sempre utilizada e a gente guiar a nossa terapêutica, então, baseado em algoritmos. Isso já tem também bastante comprovado na literatura, o benefício de se ter um algoritmo para guiar ter a nossa meta hemostática. Bom, 10 minutos após a protamina, esse era o nosso quadro. Nós tínhamos, então, uma alteração do tempo de coagulação, através do Xtem e do Intem, o nível de fibrinogênio abaixo do nosso limiar preconizado, que é 10. Então, o paciente apresentava um distúrbio na fase inicial da coagulação, a geração de trombina e uma disfunção também a nível de fibrinogênio. Uma vez, então, sempre que eu tenho em cirurgia cardíaca um paciente com um Intem alargado, né, um tempo de coagulação alargado, eu tenho que ter certeza que não tem nenhuma heparina circulante naquele paciente, e para eu ter certeza disso, eu preciso rodar, então, um reagente que neutralize a ação da heparina, e para ver se eu normalizo esse meu tempo de coagulação. Então, foi rodado um Heptem, e esse Heptem também continua acima de 280, que é o parâmetro, então, mostrando, então, que eu tinha deficiência de fator de coagulação para gerar a minha trombina e iniciar todo o processo de coagulação. Então, questão número 5. Podemos passar para a votação. Qual é a estratégia hemostática de ação mais rápida e com o menor volume diante de um paciente com disfunção ventricular esquerda e direita, com deficiência de polimerização da fibrina e estruturação do coágulo e deficiência na fase inicial de formação do coágulo? Reposição de plasma fresco congelado com crio precipitado, plaqueta e crio precipitado, concentrado de fibrinogênio, concentrado de complexo protrombínico e tratamento com fator 7 ativado. Perfeito. Então, aqui a resposta certa é o concentrado de fibrinogênio concentrado de complexo protrombínico, uma vez que a gente é um doente que extremamente que manuseia muito mal o volume. Então, doente com disfunção ventricular, disfunção biventricular, hipertensão pulmonar, esse doente é um doente que tolera muito pouco uma reposição volêmica importante. E para a gente ter uma reposição adequada de fibrinogênio, né, e fator de coagulação, eu teria que dar altas doses de plasma para poder repor fator de coagulação, e esse doente com certeza ia ter um impacto na nossa evolução. O tratamento com fator 7 ativado, isso foi uma coisa interessante, uma experiência do Instituto. A gente ainda utiliza e sempre utilizou como o último recurso para o tratamento que não respondia à terapêutica hemostática. Sendo que depois da implementação da terapia guiada com a tromboelastometria, praticamente a gente não usa mais a terapia com fator 7 ativado. Dificilmente eu encontrar um doente que eu precise utilizar, lançando mão dos concentrados de fatores de coagulação, baseado na nossa terapêutica guiada por metas. Baseado na tromboelastometria. Doutor Spahn, quer fazer algum comentário? In this particular situation, one could have opted only to give fibrinogen concentrate and see whether that would have corrected the relatively long CT in the Intem. Without giving PCC, but that's just... Yeah, we are going to have this example in the next case. Sorry. O manejo de sangramento nesse doente, então, foi repor concentrado de fibrinogênio, 25 mg por quilo, com o objetivo de aumentar o FibTem para mais de 10 milímetros, e o concentrado de complexo protrombínico. Esse é um dado interessante, até no que o professor Spahn acabou de falar. A própria reposição dos fatores a reposição dos concentrados de fatores de coagulação,
a gente tem muito que se basear vendo o que está acontecendo com o doente. Não só seguir o tratamento baseado nos algoritmos ou baseado no que a gente está vendo de método. Se eu estou vendo que o doente está sangrando efetivamente e não tem nenhum coágulo, eu vou ser um pouquinho mais agressivo na minha terapêutica. Se eu estou vendo que eu, por exemplo, dei concentrado de fibrinogênio e eu vejo que o doente começa a ter alguma geração de fibrina no campo cirúrgico, diminui o sangramento, a gente pode ser restritivo mesmo tendo uma alteração do nosso tromboelastograma. Então, Rotem, após o tratamento, então, com fibrinogênico concentrado de fator de coagulação. É de se estranhar, então, que realmente eu tive um aumento do meu fibrinogênio, foi para 12 milímetros, mas eu tive um estado de hipercoagulabilidade pelo meu Extem, o meu Intem praticamente não gerou mais nenhuma fibrina, e isso é o que a gente tem que saber avaliar e interpretar clinicamente. Ou seja, nesse momento, eu estava fazendo eco esofágico no doente, avaliando com eco, cuidando do doente, e o residente foi colher uma amostra de sangue. Então, logicamente que alguma coisa estava errada, uma vez que o doente estava começando a ter melhora no seu sangramento clínico e o meu tromboelastograma veio completamente alterado. Então, nesse momento, foi suspeitado de alguma contaminação pela heparina e a gente rodou, então, o EpiTem e viu uma normalização do nosso trombo, mostrando, então, que aquela amostra de sangue que foi para o laboratório, que foi para fazer o trombo, o TAG, ela estava contaminada por heparina, então nós escolhemos uma outra amostra e nessa outra amostra mostrando, então, que realmente o nosso trombo estava completamente normal. Então, um sumário. Antes do tratamento, apresentavam um FibTem A10 abaixo do limiar estabelecido pela gente e um prolongamento do CT na via intrínseca e extrínseca diante de um sangramento excessivo. Nesse caso, então, foi feito concentrado de fibrinogênio, com o objetivo de aumentar em 4 milímetros, passar de 8 para mais do que 10 milímetros, e reposição com 1.500 unidades de concentrado de complexo protrombínico. E em 1h30 teve o controle completo do sangramento e a resolução do caso. Caso 3. Então, paciente de 27 anos, masculino, 67 quilos, 1,90 m, com síndrome de Marfan. Transferido de outro hospital para o instituto com o diagnóstico de aneurisma de aorta ascendente, o que é bastante frequente nos pacientes com síndrome de Marfan, e a cirurgia proposta para esse paciente era um implante de tubo valvado com reimplante de coronária. São cirurgias de Bento de Bono. Então, SEC de 118 minutos, uma anóxia de 106, e esse paciente evoluiu sem sangramento nenhum, importante, não sendo hemotransfundido no intraoperatório. 20 horas depois, já na terapia intensiva, esse paciente apresentou uma instabilidade hemodinâmica com critérios clínicos e ecocardiográficos de tamponamento cardíaco, sendo, então, sugerido ser encaminhado para uma toracotomia exploradora no centro cirúrgico. Nesse momento, o paciente tinha exame laboratorial 8 gramas de hemoglobina, um hematócrito 24,5, 82 mil plaquetas, um NR de 2,86, um TTPA de 40 segundos, um TP de 22. Nesse momento, então, o cirurgião ele solicita que seja feito 2 unidades de plasma fresco congelado e 2 asféreses por um doente tamponado com alteração no coagulograma. Então, pergunta? Podemos passar para lá? Bom, paciente com necessidade de toracotomia exploradora, exames laboratoriais de 8 gramas, hematócrito 24, plaqueta 82, NR 2,8, alteração TAP-PTT. O cirurgião, então, solicita que se transfunda 2 unidades de plasma com 2 aféreses de plaqueta. Conduta. Concorda com o cirurgião e transfunde o solicitado. Transfunde somente 2 unidades de plasma fresco congelado. Transfunde, repõe concentrado de fator de complexo protrombínico ou solicita um tromboelastograma e vê o que está acontecendo com o paciente. Perfeito? Todo mundo concorda? Foi o que foi feito. E aí está o nosso exame. Uma estruturação do coágulo completamente normal, né? Uma carga de fibrinogênio extremamente satisfatória. Então, mostrando que o trombo normal, e como o próprio Terue falou, esse é um exame que tem um valor preditivo negativo muito importante. Então, nesse momento, a gente realmente abortou qualquer tipo de transfusão
mostrou isso ao cirurgião e autorizou ele a começar o procedimento cirúrgico. E, na verdade, tinha um sítio de sangramento, era um sangramento cirúrgico, na própria bolsa da cardioplegia, que foi resolvido cirurgicamente e não precisou ser transfundido nenhum hemocomponente. Bom, ao final do procedimento da toracotomia exploradora, esse paciente apresentava 7,6 gramas de hemoglobina, 23 de hematócrito, um pH de 7,36, um base excess de menos 1,5, um lactato 2,4, uma saturação venosa central de oxigênio de 62. Qual seria, então, a nossa conduta? Transfundir 1 concentrado de hemácia, transfundir 2 concentrados de hemácia, transfundir 3 concentrados de hemácia, ou não transfundir e reavaliar o nosso paciente. Alguma coisa está errada. Acho que... Vamos voltar. Robô. Bom, então, acho que... acho que a gente tem que voltar todas as aulas iniciais do dia de hoje. Bom, a resposta realmente é não transfundir e reavaliar. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa ter muito bem estabelecido e olhar clinicamente o paciente. A doutora Ludmila brilhantemente apresentou tudo isso para a gente. Então, na verdade, é um paciente que não tratar os valores laboratoriais, o paciente tinha 7,6 de hemoglobina e 23 de hematócrito, ele está realmente entre 7 e 8, ou seja, num nível de hemoglobina que gera ainda muita discussão, se a gente repõe ou não repõe, concentrado de hemoglobina, mas, porém, esse paciente apresentava clinicamente, ele estava estável hemodinamicamente, sem nenhum sinal de acidose, sem nenhum sinal de hipoperfusão tissular, e com uma saturação venosa em níveis aceitáveis, ou seja, esse paciente estava com uma tolerância, ainda com uma tolerância à anemia, dentro dos níveis fisiológicos. Ele estava tolerando aquela anemia, então a gente tinha que deixar para reavaliar esse paciente em um intervalo de tempo maior, para realmente avaliar se deveria, então, ser transfundido ou não. E em caso de quem acha que deveria ser transfundido, logicamente, sempre transfundir 1 concentrado de hemácia e reavaliar após a transfusão daquele concentrado. Evitar, cada dos guidelines tem mostrado isso, evitar transfundir mais do que 1 concentrado de hemácia de uma maneira imediata. A menos que aquele paciente esteja um trauma extenso, que você vê que o trânsito está sangrando horrores, que você está repondo volemia rapidamente, você pode, então, lançar mão disso. Mas, na grande maioria das vezes, você tem como transfundir 1 concentrado, reavaliar, para ver se o doente realmente tem necessidade do segundo concentrado. E porque cada concentrado que a gente adiciona do doente, a gente está adicionando um aumento de mortalidade, aumentando a morbidade do doente. Quarto caso. 52 anos, masculino, 76 quilos, 1,70 m, hipertenso, apresentou dor torácica de forte intensidade, irradiado para o dorso, enzimas cardíacas negativas, ecotransesofágico, feito então um diagnóstico de secção aórtica tipo 1, confirmado pela angio-TC. Esse paciente, então, foi para um implante de tubo valvado com reimplante dos vasos da base. Cirurgia proposta. SEC 230 minutos, anóxia de 173, parada circulatória total de 33 minutos. Esse paciente evoluiu, como grande parte desses pacientes, de alto risco de sangramento, ele evoluiu com sangramento microvascular difuso, com ausência de coágulo no campo operatório. Bom, rodado então um trombo, esse paciente apresentava então uma deficiência importante da polimerização de fibrina, né? Um FibTen A10 de 4 milímetros, um alargamento na fase inicial de coagulação, um CT de 313 no INTEM, 91 no XTEM, mostrando então que ele tinha uma deficiência importante do fibrinogênio. Nesse caso, então, foi feito uma reposição de fibrinogênio 50 mg por quilo de peso, objetivando então um FibTen acima de 10, então a cada 2 gramas eu aumento 4, então eu transfundi 50 mg por quilo para aumentar em 8 milímetros o meu FibTen a 10. E nesse caso, o que foi até comentado pelo Dr. Spahn, é fundamental que quando a gente tem um nível de fibrinogênio muito baixo, que a gente reponha primeiro o fibrinogênio antes de repor complexos protombínicos ou de plasma para repor fator de coagulação. Uma vez que todos os nossos métodos que
mensuram a iniciação da fase inicial da coagulação, seja através de método laboratorial, seja através da tromboelastometria, ele sofre muita influência do fibrinogênio. Eu preciso ter um mínimo de concentração de fibrinogênio plasmático para que se inicie todo o processo de coagulação através da geração de trombina e a formação das primeiras fibras de fibrina. E isso pode ser demonstrado aqui no TCA. Esse TCA pós-protamina estava 152 segundos e sem fazer nenhum tipo de protamina em dose extra, apenas com a reposição do fibrinogênio, esse TCA ele baixou para 118, normalizou o TCA somente com a reposição do fibrinogênio. Resultado pós-tratamento, então esse FibTem saiu de 4 para 12, com 4 gramas de reposição, praticamente normalizou o meu Xtem, o meu Item ficou um pouquinho elevado ainda, mas a gente não trata o exame laboratorial, a menos que o doente continue perpetuando o sangramento. Não foi o caso desse doente, o doente parou de sangrar, então não foi necessário nenhuma outra terapia hemostática adicional. Quais seriam as alternativas para repor 4 gramas de fibrinogênio para tratar esse paciente? 2 unidades de crio para cada 10 kg de peso, em torno de 300 ml. E se for pensar em plasma, 30 ml por quilo daria 2,2 litros de plasma para que a gente possa repor 4 gramas de fibrinogênio. Último caso, uma paciente de 59 anos, feminina, 65 quilos, 1,60 m, febre reumática na infância, evoluindo com estenose mitral grave e fibrilação atrial. Nesse momento, ela já começa a fazer uso de anticoagulante oral. Ela é submetida ao primeiro procedimento, que é uma valvuloplastia por balão, em 2005, recidiva dos sintomas, troca da válvula mitral em 2009, e essa paciente evolui com insuficiência cardíaca. Nesse momento, ela apresentava uma classe 3 na New York Heart Association. Essa paciente então foi listada para o transplante cardíaco, que foi chamada e aconteceu em 2014. Então, exames complementares no momento da internação para o transplante. Hemoglobina de 11, hematócrito 35, plaqueta de 220, INR de 3,0, TTPA de 40, um fibrinogênio de 716 miligramas. Aumento de cavidade esquerda e direita, disfunção biventricular grave, uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 25, uma insuficiência ventricústica moderada e uma hipertensão pulmonar PSAP de 65 milímetros de mercúrio. Então, próxima questão. Bom, paciente anêmica, insuficiência cardíaca congestiva, ser submetido ao transplante de coração, uma reoperação, essa doente já tinha sido submetida a uma cirurgia cardíaca previamente. INR de 3. Qual é a profilaxia perioperatória de sangramento a ser realizada? Não deve ser realizada nenhuma profilaxia. Plasma fresco congelado 15 ml por quilo mais 5 mg de vitamina K. Plasma fresco congelado 30 ml por quilo mais 5 mg de vitamina K. Concentrado de complexo protombínico 25 unidades por quilo de fator 9, mais 5 mg de vitamina K. Podemos votar? Bom, acho que eram as duas questões que eu já imaginava que fosse ter, até a gente vai abrir isso para discussão também, que acho que é uma questão importante e interessante na nossa prática do dia a dia. Na verdade, o que foi feito... Pode voltar. Essa é uma discussão que a gente tem, inclusive, com o pessoal da insuficiência cardíaca, né? Se por um lado eles querem sempre que se seja tratado esse tipo de discrasia ou alteração de INR, essa é uma discussão que a gente sempre enfrenta, porque esse doente com 760 miligramas, 716 miligramas por decilitro de fibrinogênio, a gente tem sempre a dúvida se realmente vai se beneficiar profilaticamente de um complexo protombínico, mas, na verdade, foi o que foi feito em consenso com o grupo da insuficiência cardíaca e da cirurgia. Foi feito, então, o concentrado de complexo protombíneo, o que também não exclui, porque o guideline da ACCP, ela mostra que os doentes que em uso de anticoagulante oral, por inibidores da vitamina K, que vão ser submetidos a cirurgias de alto risco de sangramento, a gente deva fazer o complexo protombínico, e na verdade foi o que foi feito. Eu vou mostrar só o trombo.
Essa paciente, então, evoluiu sem nenhum tipo de sangramento, foi feito, então, um complexo protombínico. Essa aqui, a saída de SEC pós-protamina, uma estruturação, eu diria que supranormal da coagulação, um FibTen de 22, quer dizer, sem repor fibrinogênio em nenhum momento, ela já tinha uma carga de fibrinogênio adequada para compensar qualquer tipo de disfunção plaquetária que pudesse acontecer. E a iniciação também é completamente normal. Então, essa é uma questão que eu acho que vale a pena a gente escutar a opinião de todos em relação a esse tipo de situação. O paciente que vai para a cirurgia cardíaca tem um INR de 3, nem tão alargado assim, mas que já teve uma reoperação previamente, se a gente deva ou não repor, tratar um INR ou tratar profilaticamente uma possível sangramento com complexo protombínico ou esperar a saída de SEC para ver, ou eventualmente durante a cirurgia, se efetivamente esse paciente vai apresentar sangramento para a gente poder fazer a nossa intervenção. I think I agree. The discussion is, whether 25 units per kilo is the magic dose or whether one could have given a little less, but that's not so crucial. But I think we would have given a little bit less. Nós precisamos de e nós temos uma quantidade, pelo menos 10 a 15% desses pacientes tomam heparina, tomam anticoagulante inibidor de vitamina K. E no passado, esses pacientes todos, eu faço anestesia e pós-op, mas a gente tinha que reverter esse INR, pelo menos para ficar em torno de 1,6 antes do transplante. No passado, a gente passou por uma época de dar plasma. Depois, mais recentemente, nós começamos a dar, nos primeiros casos, concentrado de fator, mas nos últimos 2 anos, nós não temos mais revertido. Esses pacientes, nós deixamos reservado, concentrado na sala, o cirurgião fica nervoso, e nós temos que acalmá-lo, então eu já digo, está na sala, fica calmo. Então, vai para a sala e nós temos feito, rotineiramente, após a circulação extracorpórea, nós ainda utilizamos de rotina, nesses casos, não fazemos avaliação com Rotem, mas nós fazemos ainda com INR e nós, 100% dos casos, recebem concentrado após. E nós não tivemos aumento de sangramento, nenhuma alteração relacionada à não reversão desses pacientes antes da circulação extracorpórea. Nós começamos a fazer isso porque no sistema público de saúde não tínhamos o fator para dar em 2 momentos. Nós tínhamos que escolher um momento, porque nós não podíamos ter 2 frascos para dar antes, 2 depois. Então, e quando a gente dava antes, depois da circulação extracorpórea, algumas vezes a gente precisava repor novamente. E depois disso, a gente está assim, com uma segurança muito grande de não dar, de assumir, faz as punções todas guiadas, com ultrassom, e aí nós não temos tido problema. Ótimo, obrigado. Bom, concluindo, o sangramento perioperatório em cirurgia cardíaca ele é multifatorial, dinâmico e deve ser tratado de maneira individualizada. A implementação de protocolos transfusionais baseados nos métodos point of care de coagulação, eles são efetivos para reduzir as taxas transfusionais. E a utilização dos concentrados de fatores de coagulação tem se mostrado eficazes no tratamento das discrasias sanguíneas perioperatórias. Era isso. Obrigado.